da materialização em si, acontecem fenômenos presenciais com pessoas sem eu precisar de toque. Por exemplo, estávamos eu, a Anise, a Meire, a gente estava... e mais uma pessoa que estava acompanhando a Meire, nós estávamos jantando há uns 20 dias atrás e estávamos falando sobre o corpo de Santa Bernadette, que é um corpo incorrupto. E sobre a Capela da Medalha Milagrosa, corpos incorruptos, a fenomenologia do corpo incorrupto que se preserva, tal, que o sangue às vezes se mantém fresco. Nisso, em pleno restaurante, no guardanapo, na frente da doutora Anise, que é uma médica, doutora Anise Yamaguchi, que é uma médica que também é muita... estuda muito essa... Se manifesta... Ela toma um susto, ela começa a ver se cortou, e a gente falando sobre o sangue dos corpos incorruptos. Aparece, manifesta e materializa uma gota de sangue, vivo. A gente toma aquele susto, ninguém se cortou. Ela leva para casa aquele guardanapo, vai guardar na gaveta. Quando ela vê na gaveta uma medalha da Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. E o sangue se mantém vivo até hoje. Está guardado na gaveta dela, esse sangue que se materializou. Seria um milagre eucarístico, alguma coisa, mas é ligado à fé dela. Sim. O paranormal, a materialização, ela independe de religião, independe do momento. Ele, na verdade, veio, por exemplo, foi plasmado, não sou eu que trago, ele vem através da pessoa que está abrindo o canal. Entendi. Entendeu? Eu só sou, por exemplo, você tem vontade de comer baguete, eu só sou o padeiro que estou montando a baguete. Entendi. Entendeu? Eu tenho os ingredientes para isso, mas tem que vir de você. Tem que ter uma simbologia, que nem o terceiro olho. Tem que ter uma simbologia, uma história, tem que ter... E o interessante é que essa gota de sangue ainda está viva. Isso foi num restaurante aqui, é muito interessante. Foi a primeira vez que se manifestou isso, eu achei fantástico, assim. Até me assustou um pouco, porque com sangue assim se manifestar. Mas as manifestações... Uma vez eu fui almoçar com o Chico. E é engraçado, o Chico era uma criatura... O Chico era amor puro. E o Chico sentado aqui, ficava à porta da cozinha, o Chico sentava, comia pouquinho, o Chico é muito engraçado, o Chico estava com... Como é que a mente da gente é muito... Eu sou muito piadista, né? O Chico estava com um blazer enorme, e eu assim, dentro da cabeça, gente, o Chico está parecendo o Didi com esse blazer enorme, assim, sabe a cabeça da gente, em vez de aproveitar aquele momento, parece o Didi, e de repente o Chico tira aquele blazer e fica desse tamaninho, fica o Nando assim, imagina, um blazer, fica o Nando fininho. E eu olhando assim, ele lê o pensamento e fala, eu não compro roupa, eu uso o que se ganha. Imagina, comprar uma roupa nova dá para comprar leite para as crianças. Já foi o primeiro nocaute, quer dizer, o entender do pensamento. E aí, eu sempre fui atrás de respostas, atrás dessa fenomenologia que me acompanha, e comecei a chorar. Chico, por que isso, Chico? Chico, ele me olhando assim com aquele olhinho fechado, ele... Meu menino grande do coração maior ainda, não se preocupe com o remetente, com o destinatário, nem com o conteúdo da carta entregue. Você é o carteiro. Então isso eu levo como eu não me preocupo com o que vem. Pode vir um brilhante de dimensões maravilhosas, pode vir um relógio que era do tataravô, pode vir um objeto que seja de... Opa! Mas eu só entrego a carta. Tanto que muitas dessas criações, mas ela é uma carta com conteúdo exclusivo para você. Ela vai trazer uma resposta para você. Ela vai trazer ali uma resposta para ele. Para as pessoas que vivenciam essa fenomenologia, ela traz um sentido de realidade e possibilidade muito grande. A materialização, por exemplo, eu fui para a Índia, eu convivi com Sai Baba. Então a materialização, ela traz a realidade, não é o fenômeno, não é o valor, mas é a possibilidade de você ver que existe, realmente existe, é real.
O Sai Baba que foi um dos mais famosos de fazer material. Foi, eu- Mais, né? Foi. Tá todo mundo no chat tá comentando do Sai Baba. Isso aqui veio dele. E eu fui para a Índia em 96, atrás dessa resposta da fenomenologia, atrás do fenômeno em si. E com Baba eu descobri que você é Deus, eu sou Deus, todos somos Deus. Todos somos essa presença divina. Deus se faz presente no tudo e no todo. Então, essa coisa do divinizar, às vezes, em excesso é prejudicial. Né? Baba, ele entendia que ele era um avatar, que ele era realmente uma criatura com poder de criação grandioso, mas o que ele mais criava era dentro da gente essa possibilidade de enxergar o divino. E eu fui atrás dele para entender essa resposta da fenomenologia. E eu tive esse entendimento da unidade. Então eu não enxergo em mim, tanto que eu me desconstruo totalmente da figura. Eu falo assim com as pessoas: você pensou que o Marluz tinha 1,70 m, cachinhos dourados e asinhas? Não, quando vê que está mais para o gênio da lâmpada, eu desconstruo essa imagem, eu desmistifico a imagem, porque a gente tem que ter muito cuidado. E o que hoje em dia a gente mais vê as pessoas às vezes mistificando aquilo que tem que ser normalidade. Vamos lá no Egito, as pessoas se impressionam tanto como foi construído, mas ninguém se impressiona como que lá dentro, sem ventilação e sem luz elétrica, eles pintavam aquilo tudo. Então as pessoas, sabe, mistificam os arquétipos, mas não entendem as entrelinhas. E, hoje em dia, bom, voltando a Sai Baba, eu tive experiências que foram fantásticas lá. Mas a maior delas foi a simplicidade e a unidade. Né? Eu vi coisas fantásticas, eu vi materializações que para mim são normais. Mas essa questão do divino estar entre nós, e realmente Baba era uma criatura divina, eu não sou nada divino. Eu sou Deus como vocês são, mas eu não me divinizo. A experiência com ele foi transformadora. Mas foi agregar e não mudar, né? E outros paranormais, o Amir Amiden, que faleceu há pouco tempo, que foi também um dos maiores médiuns de materialização, morava em Brasília, e o Amir era assim fantástico no aporte. O Amir, ele ia e trazia algo do Egito Antigo, assim, ou dos Incas, e o Amir puxava no ar. O Amir era uma criatura fantástica, era um médium reservado como eu sou, que eu costumo falar que agora que eu estou vindo para o mundo porque é a necessidade que o ser humano está sentindo em ser humano nesse momento, em desenvolver a imuno-humanidade. A gente precisa desenvolver isso. Né? A gente precisa desenvolver, não é a imunidade, do corpo, é a imuno-humanidade. A gente precisa aprender a ser humano. Os valores humanos que Sai Baba pregava trazem isso. Mas o Amir Amiden também era um médium, era um amigo meu, era um paranormal que era fantástico. Tem o Thomas Green Morton também, que sofreu uma perseguição violenta, mas é um dos grandes paranormais ainda vivos. O Uri Geller. Então, estamos chegando ao momento onde a ciência vai ter como reproduzir esses fenômenos. Vai ter como... Procuram tanto a célula tronco, que você está olhando essa minha luva, né? Eu tive que botar porque eu estava... A energia estática e elétrica é muito grande. A materialização vem sempre por aqui. Então botei para me proteger. A ciência vai reproduzir isso. É chegada a hora em que a ciência tem que trazer a unidade do espírito ao corpo. Não vai adiantar nada tratar o teu corpo, um problema de saúde, se você não tratar a tua alma. Uma alma doente, uma alma triste, só vai abaixar a imunidade, só vai desenvolver doenças, e aí? Por que a fé cura? Por que a fé transforma? A fé, religião não salva ninguém, como você falou. Mas a fé, ela é transformadora. Então, eu vivi experiências com esses grandes mestres, com os grandes paranormais, e vejo que a ciência está cada vez mais perto, através dos aceleradores de partícula, das células tronco,
dessa metodologia física aí desses telescópios. Como é que é o nome desse telescópio novo aí que está James Webb. abrindo possibilidade de enxergar o passado, de enxergar o tempo como eu enxergo, que o tempo é para sentir, não para medir. E a ciência vai poder comprovar e repetir esses fenômenos. E aí você vai ter meios de realizar você também. Talvez instrumentos, talvez puxar a energia do teu corpo e multiplicar ela. É a questão da ampulheta, como eu estava exemplificando, falando. A ampulheta eu uso como um meio de exemplificar a quinta dimensão e essa nossa dimensão muito grande. Nesse momento, nós estamos vivendo o meio da ampulheta. A fase de transição. Mas o pior não aconteceu ainda. Você vê que quando a gente vira a ampulheta, a gente tem que virar tudo de cabeça para baixo para recomeçar. A gente ainda está preso nesse meio da ampulheta onde o tempo não é mais só medido, ele é sentido. Você acorda, já está de noite. Seu dia, você fala assim, já passou o dia. Todo mundo, eu garanto aí, todo mundo que está aí no chat deve sentir a mesma coisa. Já acordou cedo, quando você vai dar por si, já está no final do dia. Ou seja, você sente o tempo. Você não percebe mais as horas e os minutos passarem. Os valores são mais estreitos, né? Os valores familiares, emocionais, eles estão mais estreitos. Está tudo se afunilando. A Terra, o interno da Terra está sofrendo uma transformação muito grande. O eixo, o meio da ampulheta da Terra está se estreitando e está começando a se modificar. A turbulência não é o momento em que estamos vivendo de estar no meio, não é esse afunilamento, mas é a hora que se virar para o recomeço. Para isso, para que a gente tenha não tanto sofrimento, é necessário a fé. É necessária a consciência de que, meu Deus, existe outra dimensão. Existe a possibilidade de um espírito se manifestar do meu lado. Eu posso viajar no tempo. A gente tem que ter essa consciência. Para isso, esse fenômeno em si, que é só a ponta do iceberg, ele traz essa consciência, ele liberta. Você passa a enxergar diferente. Espera aí, se isso pode acontecer, se isso é real, imagina tudo aquilo que eu posso ainda conhecer, que o conhecimento pode me trazer. É muito impressionante.